Bem-vindos a mais uma aula do módulo de Introdução à Estatística Descritiva. Pois bem, na última aula a gente estudou conceitos referentes à moda média, mediana, e a aula de hoje a gente vai dar continuidade a essas medidas de posição através da resolução de alguns exercícios. Tá? O título da aula de hoje: como agir sobre os dados organizados. Lembrando, ainda referente à última aula, da comparação para distribuições simétricas, no caso a média, mediana e moda, são aproximadamente iguais. Para as assimétricas, quando a gente tem a simetria aqui do lado direito, a moda é a menor de todas. Quando a gente tem a simetria aqui do lado esquerdo, a média é a menor de todas. Então, essa é a interpretação que a gente vai ter que fazer na resolução de diversos exercícios referentes à aula de hoje. Tá? A gente já começa aí com esse primeiro. Ok? Esse primeiro exercício está dizendo para a gente o seguinte: abaixo é apresentada uma pequena parte dos dados que uma empresa mantém a respeito de seus funcionários. Então tem aí Ana Costa, Jair Freitas e Ruolim, 39, 27, 22 anos, sexo aí feminino, masculino, raça branca, negra, asiática, salários referentes a cada um deles e ocupação, gerente, técnico. Tá? Em relação à natureza das variáveis, se a gente pede aqui para calcular a média, bem, só dá para eu calcular a média de valores numéricos, né? Feminino, masculino, como é que eu calculo média? Branco, negro e asiático, como é que eu calculo média? Ocupação, gerente, técnico. Assim, a gente faz um estudo da frequência com que aparece, mas a gente não consegue fazer cálculo de medida de posição. Tranquilo? Então, quando eu peço aqui no caso média de cada variável, estou pedindo exatamente a média da idade e a média do salário. Vamos printar aí a tela para a gente poder resolver, embora a resolução muito rápida. Bem, aqui no caso, então, né, se eu quero saber a média idades, basta eu pegar aí o 39, mais o 27, mais o 22, como são três números, dividir por 3. E se eu quero, no caso aqui, a média dos salários, vai ser 2.210, mais 1.750, mais 1.525. Também, como são 3 salários, a gente divide por 3. Temos aí a calculadora, vamos nela. Joga ela aqui para o ladinho, uma boa posição para ela. 39, mais 27, mais 22. Se eu tivesse colocado o parente, já dava para chegar e dividir. Não coloquei, então eu tenho aqui 88 dividido por 3, que dá 29,33. Então isso aí é a idade média das pessoas, 29,33 anos. All year old. Beleza. Além dessa, aqui é a média dos salários. Vamos dar uma zerada aqui. Então, a gente está somando 2.210 com 1.750 com mais 1.525, dando um total aí de 5.485. A gente pega esse valor e divide por 3, já que é o salário de 3 funcionários apenas, a gente chega aqui que o salário médio para essas pessoas
vai ser igual a 1828,33. Aqui 1828,33. Esse aí é o salário médio, ou a média dos salários. Certinho? Do mesmo jeito que a gente resolveu aqui, a gente poderia também estar preocupado de resolver, né? Já que agora a gente tem esses valores, a gente podia estar preocupado aí de resolver isso usando o Excel ou usando o cálculo lá do LibreOffice. Ok? Então aí de idade, 22, 27, 29. Para o cálculo, então, a gente poderia pegar aqui 32, 27, 29. Tá, vou colocar isso em coluna, que é como ele está apresentado lá, né? Isso. Aí se eu quero aqui no caso a média aritmética, basta a gente pegar, já tem aqui, ó, mas ali é só chegar aí, colocar igual, match, dou aqui um enter, ele vai pedir um intervalo, seleciona esse ali, vai estar pegando então da célula 1 até a célula 3, dá o enter, está ali o 29, mas eu quero ele com mais casas depois da vírgula, deu média igual a 29, no que a gente tinha feito aqui. Se eu tiver colocado os dados certos, o meu não deu 20, deu 29,33, então eu coloquei 32, é 39, 39, 27, 22, vamos voltar lá, 39, 27, 22, 39, eu troquei tudo, 39, 27, 22, média, isso, agora sim, então, média aritmética aqui, como é que um Ctrl X, colocar para cá, Ctrl V, sim, isso, então aqui ó, deu 29,33, e aí a gente diminui aqui diminui demais, deixa eu voltar, faz, tá. Então tá aqui 29,33, uma dízima periódica é o valor da média aritmética. No Excel algo semelhante, né? Então aqui para o Excel a gente podia também colocar aí o 39, o 27, o 22, dava aqui um enter, pedia aqui a média, tem que dar o igual, né, para ele receber, média, tá aqui o média, aí pega esse aqui e dá ali o enter, estará o 29,33, e aí você pode diminuir o número de casas decimais, você pode aumentar o número de casas decimais, mas está feito aí o cálculo da média. Do mesmo jeito que a gente fez, usando já a função média que está programada, a gente também poderia ter feito o quê? Pega aqui, ó, pede o somatório, deu aqui 88, e a gente vem e coloca aqui para a média, que aqui vai estar recebendo o valor do somatório dividido por 3, já que são apenas 3 números, também dá o 29,33. Então assim, recurso é o que mais se tem, né? Tem que só que brincar com eles aí para poder estar encontrando aquilo que se deseja, tá? Voltando lá, isso. Então, média de cada variável, tá aqui a média da idade, o salário. O salário ali era 2.210, 1.750, 1.525. Então aqui no caso, posso colocar recebendo a média, ou se não quiser colocar recebendo a média, dá um copiar nele, cola aqui na mesma posição, no segundo.
Ctrl V. Isso. Então, ele está pegando a média, ó, do A6 até o A8. Do A6 até o A8. Então, já deu ali, no caso, a média aritmética simples. Tá? Do mesmo jeito, a gente podia ter feito o que? Selecionado aqui, copiado aqui e mandava receber. Este valor dividido por 3. Também dá o 1828,33. Certo? A gente fez lá do salário, deu isso também. 1828,33. Então, formas de calcular é o que mais a gente tem hoje, né? Graças aí, no caso, aos recursos tecnológicos. Antigamente era na unha mesmo, nem calculadorazinha tinha, né? Essa que está aí aparecendo para a gente não existia. Então, quem tinha aí uma régua de cálculo ajudava a somar, multiplicar, facilitava um pouco. Quem não tinha era o pobre da minha avó, né? Era noves fora e fazia-se os cálculos. Tá, esse foi o primeiro exercício. Temos aí o segundo, tá? Um paciente fez 6 exames de sangue em 6 meses consecutivos para medir seu nível de fosfato por decilitro ou 100 ml de sangue. Os resultados obtidos foram 5,6, 5,2, 4,6, 4,9, 5,7, 6,4. Encontre ou calcule, né? Tem hora que vai encontrar, tem hora que a gente vai calcular a média, a moda e a mediana. Bem, de novo, vamos printar a tela para a gente poder ter todos os exercícios resolvidos no print da tela. Isso. Então, no caso aí, são 6 meses consecutivos, 3 anos aí de exame, né? 1, 2, 3 anos de exame. Encontrar a média. Poxa, para encontrar a média, a única coisa que a gente tem que fazer é somar todos os valores. Então, eu vou pegar 5,6 mais 5,2 mais 4,6 mais 4,9 mais 5,7 mais 6,4. Como são 6 números, já que são 6 meses, né? Divide por 6. Bem, se a gente quer fazer isso, calculadora. Chamando, no caso, aqui a calculadora, vamos zerar aquela toda. A gente fica com 5,6 mais 5,2 mais 4,6 mais 4,9 mais 5,7 mais 6,4. Deu 32. A gente fica aqui então com 32,4 dividido por 6. 30 por 6 é 5, 2,4 por 6 é, então vai dar 30,4. Não que eu não confio no que eu fiz, mas vamos dividir aí por 6. Estou falando 5,4. De 30,4, 5,4. Porque dividiu 5,4. 30 por 6, 5. 5,4. Muito bom. Agora, para encontrar a moda e para encontrar a mediana, assim, a coisa mais, não vou dizer que é mais fácil, né? Mas não tem cálculo. Bem, quando a gente olha aqui para os dados, vamos colocar esses dados em ordem crescente, porque é com isso que a gente vai encontrar a mediana. Vamos deixar aqui a moda igual a, e já vamos colocar aqui a
mediana. Bem, para a gente encontrar a mediana tem que colocar os dados em ordem crescente. Então a gente vai fazer o rol. E no rol a gente tem 4,6, 4,9, 5,2, 5,6, 5,7 e 6,4. Então temos aqui, ó, 6 números. Algum deles se repetiu? Não. Se não se repetiu, eu não tenho moda. Então meu grupo é amodal. Agora mediana é aquele negócio. Eu tenho que saber quem é o elemento mediano. O que é o elemento mediano, né? Vamos tirar isso daqui. Para a mediana, o que a gente tem que saber? Quando os dados eles estão ordenados e o número de dados é ímpar, quando a gente for procurar o meio aqui, a linha que divide o grupo de dados ao meio vai cair em cima de um elemento. Neste caso, como o número de dados é par, eu tenho dois elementos centrais. Esses dois elementos centrais, eu faço uma média aritmética entre eles. Então a mediana vai ser 5,2 mais 5,6 dividido por 2. 5,2 com 5,6 dá 10,8. Dividido por 2 também dá 5,4. Ok? 5,4. Então, não tem moda. Como a média e a mediana são iguais, se a gente voltar aqui, ó, quando a média e a mediana são iguais, a gente tem que a distribuição ela é simétrica. Não tem moda, mas a mediana e a média são iguais. Então, a gente pode pensar, né, que a distribuição ela tem uma simetria. Tá? É isso. Vamos continuar. Aí depois nós temos aí, ó, algo maior, né? Então, o banco de dados que vocês vão estar trabalhando é algo lógico, né? Infinitas vezes maior do que o que eu estou colocando aí. Então, vamos pensar que a FUNAI tem os dados de cada índio lá na sua aldeia, ou não só na aldeia, né? Porque nem todo mundo tem aldeia, porque nem toda a terra está demarcada, mas eles estão morando aí nas cidades e às vezes esperando, né, o momento de receber de volta, né, a terra, que teve aí a ocupação urbana, um local, né, que a princípio seria o mais adequado. Mas os dados aí, né, de toda a população indígena, todos os nascimentos, todos os óbitos, né, não sei se isso também é atribuição da FUNAI, se é do IBGE, mas tem algum controle em cima disso aí, ou pelo menos receber informações atualizadas. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a fazerem de maneira mais adequada aí, e com mais eficiência, efetividade e eficácia o trabalho que lhes é peculiar, né? E que lhes é de responsabilidade. Mas, tirando isso aí a questão de tamanho, os cálculos em si são os mesmos. A diferença é que nos bancos de dados, dependendo de qual que vocês vão estar utilizando, ele já tem algumas funções, né, que dão a média, tá? Tem algumas chamadas aí para isso. Eu não vou adiantar esse processo, porque, enfim, vocês vão ter outras disciplinas aí relacionadas com banco de dados ao longo desse curso, tá? Então, demais professores vão estar trazendo aí para vocês, demais professores, né? Eu, no caso, e o professor Márcio, estamos incumbidos aí de trabalhar com vocês durante todo o curso, mas você vai ficar mais na alçada do professor Márcio.
as minhas aulas a gente vai ser muito mais usuário do sistema de gerenciamento de banco de dados. Bem, temos então aí 20 funcionários, mas podia ser 20 mil, podia ser 200 mil de um banco, ordenados em ordem crescente. Está lá salários, 1.400, está aparecendo diversas vezes, 1.550, 1.550, 1.650, vem até o salário de 2.400. Calcule a média, mediana e moda. Para isso aí, tá difícil não. Vamos capturar aqui a tela. No que a gente captura aí a tela, tá? Vamos aqui, né? Já que os dados já estão em ordem, são 20, ou 20 é par. Quer dizer que a minha mediana, ela vai ser um valor, a mediana vai ser um valor que antes dela tem 10, depois dela tem 10. Então ela na verdade vai ser o que? A mediana, ela vai ser a média aritmética entre o x que está na 10ª posição e o x que está na 11ª posição. Média aritmética dos dois. Agora, quem está na 10ª posição? A gente pode ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E na 11ª, esse aqui, ó. Então, quem é o 10? É o 1.550. Quem é o 11º? É o 1.650. Isso tudo aqui dividido por 2. A diferença dos dois é 100. 100 dividido por 2 é 50. Só somar 50 ao menor ou subtrair 50 do maior. Então a média para a gente aí vai ser o valor de 1.600. Esse é o salário médio desse banco. Médio não, desculpa, mediano, tá? Então esse aqui é o salário mediano, tá? A mediana é 1.600. Pega aqui então na mediana. Reais. Tem que aqui também foi colocado real não, né? Foi colocado só lá o cifrão. Então, mediana aqui no caso do dinheiro recebido é 1.600 dos funcionários, né? Desses funcionários desse banco. Bem, o que seria no caso a moda? Poxa, moda não tem cálculo nesse caso aqui, é aquele que mais aparece. Quem mais aparece é o 1.000 e o 1.400. Apareceu quantas vezes? 8. Então não tem cálculo, mas eu sei no caso aqui que a moda é igual a 1.400. Um cifrãozinho aqui na frente também, só para dar unidade de medida, beleza? Então tá ali, ó, 1.400 é o valor de salário modal. Repare que 1.550 aparece duas vezes, 1.650 duas vezes, 1.800 duas vezes, só duas vezes, né? O 1.400 apareceu 8, com certeza aí é a nossa moda, tá? E aí, para a média, o que a gente tem que fazer? Temos que somar todos os valores e depois de somar todos os valores, dividir por 20. A gente pode usar o computador e a gente pode fazer aqui também. É lógico, né, que a gente vai utilizar aqui algum recurso, né, subterfúgio. Média aqui para a gente, eu sei que o 1.400 aparece 8 vezes, então eu vou colocar 8 vezes 1.400. Não vou colocar aqui 1.400 mais 1.400 mais 1.400. Escrever 8 vezes o 1.400, não. 8 vezes o 1.400. Mais o 1.500 é duas vezes.
2 vezes 1.550, mais o 1.685 também vem 2 vezes. Mais o 1.800 que também vem 2 vezes. Mais o 1.900. Mais o 2.000. Mais o 2.050. Mais 2.250. Mais 2.300, mais 2.400. Isso tudo aqui dividido por 20, já que a gente tem 20 funcionários. Agora é só somar. Para somar, calculadora, né? Calculadora nele. Vamos lá os valores. Valores aqui na calculadora: 8 vezes 1.400. 8 vezes 1.400. Mais 2 vezes 1.500. 1.550. Aí 1.550 vezes 2 dá 3.100. Mais 2 vezes 1.685. 1.685. 1.600 com 1.600 dá 3.200. Com mais 170. 3.370. 3.370 mais 1.800 vezes 2 é 3.600, mais 1.900 com 2.000 é 3.900, mais 2.050, mais 2.250, mais 2.300, com mais 2.400 dá 4.700. Deu 34.170. Então a gente pega aqui, temos para a média 34.170, que eu preciso dividir por 20. Dividir isso aqui por 20, vamos de novo na calculadora. É igual a 170, era 34.170. Eu dividi por 200, poxa. Tá? Dá 1.708,5. Eu dividi por 200. Vamos reescrever isso aqui. 34170 dividido por 20. Isso, agora melhorou bastante. Então deu 1.708,50. R$1.708,50 é o salário médio dos funcionários aí desse banco, tá? Deixa eu só ver esses dados já ou no Calc.
ou se eu deixei eles aqui no Excel. Pelo jeito deixei nenhum dos dois, tá? Então não vou escrever isso aqui não, vou perder, não é perder tempo, né? Vou gastar um tempo aí que eu acho que é desnecessário. Vamos voltar aqui na nossa apresentação. Então, os valores para média, mediana e moda foram feitos. Vamos para o próximo. Próximo aqui, ó, tem lá, calcule média, moda, mediana da distribuição de frequências dada abaixo. Opa, agora já é uma distribuição de frequência em intervalo de classe. Tá? Vamos de novo aqui fazer o print aí da tela. Isso. Fazendo o print da tela, lembrando que aqui estou te pedindo média, moda, mediana. Aqui no caso é o nosso Fzinho I, e aqui no caso são as classes. Eu preciso do ponto médio das classes. Posso colocar ali, posso colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, vai ser melhor. O ponto médio das classes, e aqui as classes elas são mutuamente excludentes, né? O limite de uma não coincide com o limite da outra, tá? Então a gente vai estar levando em consideração este valor aqui de cima, ok? Ele é o limite superior aqui. Então quando a gente faz 150 com 180 dá 330. 330 dividido por 2 dá 165. Para cá vai dar 195. Só somar, dividir por 2. Aqui está dando 4,5. Metade de 4,5 é 225. Então o que nós temos aqui? Está aumentando de 30 em 30, que é a amplitude classe. Então, para a gente encontrar o ponto médio, a gente encontra a primeira, depois só somando a amplitude de classe aqui para encontrar as próximas. Essa aqui mais 30 vai dar 255, mais 30, 285, mais 30, 315. E aqui mais 30 vai dar 345. Esses então são os valores do ponto médio. Como a gente está querendo calcular a média, bem, a gente sabe que a média ela é o somatório do xi vezes o fi dividido pelo somatório de fi. Bem, temos então que somar aqui, ó. Aí aqui eu vou ter o somatório de fi. Aqui não preciso do somatório de xi não. Eu preciso de uma outra coluna aqui. A coluna que eu preciso aqui é do xi vezes o fi. Então já encontrei o xi. Bora atrás do xi vezes o fi. Então aqui a gente vai colocar a coluna referente a produto de ponto médio por frequência absoluta simples. Então aqui no caso, a gente tem que multiplicar cada número desses por esses que estão aqui do lado. Então eu vou ter 3 vezes 165. 3 vezes 1,65, 1,65 dá 495. Aí depois a gente vem aqui nesse outro.
esse outro, a gente tem 8 vezes 195. 1560. Depois, aqui vezes 10, não precisa só pôr um zero do lado. 250. Aqui 13 vezes 255. 13 vezes 255. Dá 3.315. Isso. Depois 33 vezes 285. 3.315. Depois a gente vai ter 33 vezes 285. 285. Falo 5, clico no zero, está errado. Ficamos então aqui com o valor de 9.405. 9.405. Beleza. Vamos explicar isso aqui por 40. Temos aqui então 315 vezes 40. 12.600. Redondinho. E por último, 35 vezes 345. 12.075. Agora a gente pega e soma isso tudo, né? Pega-se aqui a calculadora, porque a gente precisa do somatório aqui, ó, do XI vezes o FI. Então o somatório vai ficar aqui no rodapé. Eu já tenho o 12.075. Vamos somar aqui ele mais 12.600. Mais 9.405. $3.315. $2.250. 1.560. 495. Está dando de total 41.700. Então, somatório aqui, 41.700. Embaixo aqui a soma de todos esses valores. Soma de todos esses valores, vamos de lá de calculadora também. Vamos ter 3 com mais 8 dá 11, com mais 10 dá 21, com mais 13 dá 34. 34 com mais 33, 67. Mais 75. Deu 142. Será que é isso mesmo? Tem errado umas contas bestas. Fazer número por número ali. 3 mais 8 mais 10. Olha lá. Falando que é uma coisa besta. 3 mais 8 mais 10 mais 13 mais 33
mais 40 mais 35. 142. Dessa vez eu não errei não. Então a gente vai ter embaixo aqui 142. Então a gente fica com média aritmética igual a, volta lá a nossa calculadora, vamos apagar isso tudo aqui, a gente vai ter 41700 dividido por 142, está dando aqui de mediana 293,66. 293,66. 293,66. Tá? Esse aí então é o valor da média. Aí podemos ainda calcular a moda. A moda a gente vai usar a fórmula de Kisuber, que diz que a moda ela é o limite inferior da classe modal mais Δ1 sobre Δ1 mais Δ2 vezes a amplitude classe. Bem, quem é a classe modal? A classe modal é aquela que possui o maior Fzinho I. O maior Fzinho I que a gente tem é o 40, tá? Então esse daqui, ó, é o maior. Ok? Então essa classe aqui é a classe MO, ou a classe modal. Em cima da classe modal a gente vai tirar os dados para colocar aqui na forma de Kisuber. Então, moda vai ser limite inferior da classe modal, 300, mais Δ1. Δ1 é a frequência da classe modal, que é 40, menos a frequência da classe que vem antes, tá? Frequência acumulada, não, menos a frequência da classe que vem antes, só isso. Então aqui no caso eu tenho 40, menos 33 dá 7. Ele aparece em cima, ele aparece embaixo. O Δ2 é a frequência da classe modal menos a frequência da classe de que vem depois. 40 menos 35 dá 5. Vezes AC. AC é a amplitude da classe modal. Toda a tabela tem a mesma amplitude. A amplitude é 30. Isso. Então a gente fica aqui com MO, que é a moda, igual a 300 mais 7 vezes 3, 21. Dividido por 12. Volta na calculadora. A gente tem aí 210 dividido por 12 dá 17,5. Então aqui vai ser igual a 300 mais 17,5. Então no caso a nossa moda nada mais é do que 317,5. A gente não tem um valor exato desse, mas ele está dentro dessa classe, que é 300 e 329, tá? E por último, não menos importante, é a mediana. A mediana tem que escrever aqui em cima. Ou printar outra tela, né? Eu vou printar outra tela, que essa aqui já ficou bagunçada. A mediana a gente não depende de nada desses valores aqui. Vamos fazer a mediana em outro print.
Tirar o print aqui de novo. Isso. Aí para a gente fazer o cálculo da mediana, a gente tem o seguinte, ó. Mediana, ela vai ser igual ao limite inferior da classe modal mais a frequência da classe modal não, classe mediana, mais a frequência, o Fzinho I da classe mediana, menos o Fi da classe anterior à classe mediana. Na verdade é o somatório, né, de Fi sobre N menos a frequência da classe anterior vezes aqui no caso a amplitude de classe, tá? Vezes aqui no caso a amplitude de classe, somatório de Fi. E aqui embaixo o Fi. Não estou enganado, é isso aí. Não ficar na enganação não. Tá, tinha errado aqui, ó. Era por 2, eu coloquei lá por N. Então, somatório de Fi sobre 2, F ante Fi. Eu tinha colocado N. Tá? Vou dar uma confirmada aí para a gente não prevalecer aí no erro. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Isso. Então, aqui é por 2. Fi. E aqui o AC, amplitude de classe. Então a gente tem aqui que a mediana, ela fica sendo igual a... Sim, para eu saber quem é a classe mediana, eu preciso encontrar o elemento mediano. O elemento mediano, a gente trabalha no índice, tá? Ele é o x índice, o total aqui dividido por 2. A gente sabe lá da questão anterior, da tela anterior, que esse somatório aqui é igual a 142. 142 dividido por 2. Então aqui pra gente vai dar em x índice 71. A gente faz aqui a frequência acumulada, que é o Fzão I. Ok? Para o Fzão I, a gente tem o primeiro aqui é 3, 3 com mais 8, 11, 11 com mais 10, 21, 21 com 13, 34, 34 com 33, 67, 67 com 40, 107. Pois bem, o 71 então, até aqui eu tenho 67. Então nessa outra classe aqui, ó, vai entrar o número 68, 69, 70, 71 até o 107. E se somar eles todos dá, contar os números, né, de 68 até 107, a gente tem 40 números. Pois bem, essa aqui então é o que a gente chama de classe mediana. Classe mediana. Então é em cima dessa classe que a gente vai responder todas as coisas que estão aqui.
Repare que esse somatório de FI sobre 2 é exatamente o índice do elemento mediano. Tá? Aí nós vamos ter lá o LI, limite inferior, tem 300, tem 329 ou 330. Limite inferior é 300. Mais somatório de FI sobre 2. Somatório de FI é 142, por 2, 71. Frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Essa é a classe mediana. Acumulada anterior, esse aqui é o F ante. 67. O FI é a frequência da classe mediana. A frequência da classe mediana é 40. Vezes a amplitude clássica, a gente viu que é 30. Então aqui a mediana nada mais é do que 300 mais. Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter 71 menos 67. 71 menos 67 dá 4. 4 vezes 3, 12. Vou cortar esses zeros aqui, ó. Esse zero com esse zero. Então aqui, ó, 71 menos 67 dá 4. Vezes 3, dividido por 4. Posso cortar então esse 4 com esse 4. Sobra 3 somente. A mediana, então, ela fica igual a 303, tá? Esse aí é o valor da mediana pra gente, ok? Repare que a mediana deu 303, não lembro a moda quanto que deu, mas nós vamos ver agora aqui, 303. A moda deu 317 e a média deu 293. Repare então que a média é o menor de todos. A média é o menor de todos, a moda é o maior de todos. Sempre que isso aí acontece, a curva ela é assimétrica à esquerda. A curva ela é alguma coisa assim, ó. Quando isso aqui acontece, a mediana está sempre no meio, né? Mas a gente tem mediana, média, e mais para cá a gente tem a moda, tá? Que é exatamente aquele primeiro gráfico, né, que a gente colocou aí de transparência de slide no comecinho da aula, ok? Então é em cima desse valor aí dos valores, né, da média, da moda e da mediana, que a gente pode dizer que essa curva aí, essa distribuição ela é assimétrica à esquerda. Ela é assimétrica à esquerda, tá? Voltar lá para o PowerPoint. Olha lá. As crianças vacinadas pela vacina Sabin em certo ambulatório foram registradas na tabela abaixo, de acordo com a idade. Determine as medidas de tendência central, média, modo, mediana e dê as interpretações respectivas, né? Para a população indígena, eu acredito que também seja feita aí a vacinação. Para aqueles que já moram nas cidades, né? Então,
são índios aí, no caso urbanos, já tomam as vacinas, né? Porque, enfim, já estão inseridos aí no meio urbano. Para aqueles que moram, no caso, nas aldeias, eu também acredito que o Ministério da Saúde deve ter um controle aí do número de nascimentos. Não sei se quem vai fornecer os dados vai ser o IBGE, se vai ser a FUNAI, eu não sei como é que fica a questão de registro, né, dos nascidos, se eles têm certidão de nascimento, essas coisas, aí é ignorância minha, não sei, tá? Me ocorreu isso aí agora, mas acredito que tenha, né? O território nacional é direito da criança, né, ser registrado. Então, em cima desses registros aí do número de nascimentos e em cima do registro dos óbitos, é que vai se balizando as políticas públicas. Então, neste caso aí, a vacina SEIB em todo o território nacional, ela é obrigatória, tá? Outros países, bem, não sei se outros países têm um programa de vacinação como o Brasil, tá? Mas deve ter alguma vacina disponível também nos outros países. Para essa distribuição aqui em questão, a gente tem, né, algumas coisas. Aquela fórmula de Kisuber e aquela fórmula da mediana que a gente utilizou para a questão anterior é só para tabelas com intervalo de classe. Quando não tem intervalo de classe, tanto a média quanto a mediana, quando não tem intervalo de classe, tanto a média quanto a mediana, é só olhar aqui os valores e descobrir, tá bom? Vamos fazer um print aqui da tela e vamos resolver por ela. Isso. Então, neste caso, daqui a pouco a gente faz o esquema aí da média, da média. Vamos fazer a moda e a mediana primeiro. Só inverter a ordem um pouquinho, tá? Ansiedade. Ok? Ansiedade. Bem, vou colocar aqui, ó. Esse aqui no caso é o Fzinho I. Vamos colocar aqui o Fzão I. Então aqui é 12, aqui é 25, aqui é 47, com 50, 97, com 31, 128, com 22, 150, com mais 10, 160, tá? Então, em relação, no caso aqui, à moda, bem, como eu não tenho intervalo de classe, a moda vai ser o valor da coluna indicadora que possui o maior Fzinho I. Esse daqui é o maior, ó, Fzinho I. Então, a moda vai ser 3. Joia? O que é a mediana? Bem, se eu pegar aqui, ó, 160 dividir por 2 dá 80. O elemento de número 80, ele está onde? Está aqui também, ó. Aqui eu tenho o quê? O x índice 1 até o x índice 12. É o próximo? O 13. Vai até o x índice 25. Aqui eu tenho o 26, vai até o x 47, aqui eu tenho x 48, vai até o x 97, quer dizer então que a metade, né, o elemento mediano, ele é um x somatório de Fi sobre 2. Então, esse elemento mediano
vai ser o X índice 160 dividido por 2, ou seja, o elemento mediano vai ser o X índice 80. E onde está o X índice 80? Entre o 48 e o 97. Então ele é o valor 3 também. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, primeiro, embora a vacina seja para ser dada para as crianças de 0 a 5 anos, né, mas elas vão estar tomando aí no primeiro ano de vida, ou seja, antes de fazer um aninho, 50 não, a grande maioria, né, já que é a moda, a grande maioria das crianças toma a vacina aos 3 anos de idade. Ao meu ver está atrasado, tá? Meu ver está atrasado, era para elas tomarem ali no ano 0, tá? E depois a mediana também deu igual a 3. Isso quer dizer que metade dessas crianças é vacinada antes dos 3 anos e a outra metade é vacinada depois, tá? Como é uma proteção para a primeira infância, eu acredito que seria interessante que ela fosse feita logo no primeiro ano de vida. E aí a pessoa depois vai tomando aquelas doses de reforço, tá? Mas isso aqui é o cálculo isso aqui é a moda, aqui no caso é a mediana, não tem cálculo físico, tá? Coloquei isso aqui só para vocês verem a questão da ordenação aqui com Fzão I, essas coisas. Então, medida de tendência central, moda e mediana, esse valor aqui não tem assim o que discutir em cima. Vamos fazer o print lá para a gente fazer a média. A média sim, temos que sofrer com ela. Aí, bem, aqui já são os valores do XI. Como ela não tem intervalo de classe, aqui já é o XI, eu não preciso encontrar o ponto médio. O número de crianças é a frequência com que a idade de vacinação foi observada. E aí a gente só precisa da coluna do XI vezes o FI. Esse daqui já é o somatório do FI, não tem muito o que fazer. Esse outro aqui vai ser o somatório do XI vezes o FI, somatório dele. Então, pegar e fazer a multiplicação. Então, tem 0 vezes 12, dá 0. 1 vezes 13, dá 13. 2 vezes 22, 44. 3 vezes 50, 150. 4 vezes 31, 124. 5 vezes 22 dá 110. E 10 vezes 6 dá 60. Quando a gente somar isso tudo aqui, tem que dar o número que a gente precisa para calcular a média. Vou apagar isso aqui mais para cá um pouquinho. Eu tenho então 13 com mais 44 com mais 150 com mais 124 com mais 110 com mais 60.
somou isso tudo aí, está dando 501. Dando 501. Isso. E para a gente encontrar, no caso, a média, já sabemos, né? O que é média? Média é somatório de xi vezes fi dividido pelo somatório de fi. Então, média para a gente aqui vai ser igual a somatório de xi vezes fi, 501. Somatório de fi é igual a 160. Tá triste um pouquinho, né? Vamos chamar a calculadora de novo. Calculadora, prestar atenção que tá aqui, clique não vai. Aí nós vamos ter 501, não devia ter apagado, já está na memória, dividido por 160. Dá 3,13. A média 3,13. Então, nesse posto, né, de vacina, desse ambulatório, o que se viu? Vimos que a moda e a mediana eram iguais a 3, né, significando que metade das crianças tomaram a vacina antes dos 3 anos, a outra metade tomou depois. Vimos que a moda é 3, ou seja, a grande maioria das crianças observadas são vacinadas foram vacinadas com 3 anos de idade. E agora a média das idades que a criança vai estar se vacinando está sendo igual a 3 anos, 13, tá? Então, vai dar aproximadamente aí 3 anos e quase 2 meses, né? Quase 2 meses. E aqui no caso está dando o ano comum, né? Como o ano tem 12 meses, então esse 3 aqui deve virar aí um mês e meio, tá? Então, aproximadamente aí 3 meses e 2 meses, 3 anos e 2 meses para a criança ser vacinada. Voltar lá no nosso slide. Aí nós temos um grupo de adolescentes foi entrevistado sobre o número de vezes que utilizaram droga injetável, tá? Então, assim, do mesmo jeito que, né, nas aldeias isoladas, de terra demarcada, tem nascimento de crianças, né? Para os índios que moram na cidade, já passaram no processo, no caso de urbanização, também nasce criança, morre criança. E drogas, né? Drogas um grande vilão aí dessa sociedade, né? Acredito eu que nas aldeias possa não ser diferente, até porque tem os costumes, né? Alguns chás feitos com algumas ervas, né? Folhas, casca de madeira, cipó, são utilizados aí, no caso, como alucinógenos. Na cultura indígena não é nada pejorativo e, a princípio, eu não me lembro de ter lido nada a respeito de que seria algo viciante, como para quem mora na cidade e é usuário, né? Abusador, na verdade, né? Da droga em si. Mas, no caso, droga injetável, se tiver dentro de uma aldeia também vai ser prejudicial, né? Vai ser prejudicial. Não sei como é que é essa questão, mas vocês com certeza
tem tratativas a respeito disso. Mas, vamos lá para o nosso problema. É um problema que a FUNAI também pode estar tratando aí com a população indígena, tanto a que vive nas cidades como a que vive nas terras, as que vivem, né, nas terras demarcadas. Um grupo de adolescentes foi entrevistado sobre o número de vezes que utilizaram droga injetável. Os resultados foram: número de vezes 0, 1, 2, 3. Número de adolescentes que disseram que nunca utilizaram, 47. Que disseram que já utilizaram uma vez, 29. 2 vezes, 17. E 3 vezes, 8. Tá? Aí, qual o valor da moda dessa informação? Ó, o maior valor é 47. Então, o valor da moda é 47. O que ela nos informa? Olha, ela informa que a maioria ainda, tá? Embora em relação ao total lá, que é 97, o dobro de 47 é 94, quer dizer, se a gente for pensar no geral do todo, menos da metade dos adolescentes não usou menos da metade não usou drogas, tá? Ou pelo menos uma vez. Então, um dado preocupante e alarmante, né? Você está criando já aí a população que vai ser usuária, abusador e depois de adulto, logo aí na adolescência, tá? E é quando, às vezes, o adolescente começa a fumar aquele cigarro de balho, né, sabor de menta, e até acostumar, depois que nicotina entrou aí no sangue, viciou, né, ficou dependente, aí a pessoa fuma até Marlboro, né? Número de vezes que usam drogas está aqui e a moda então é isso, tá? Quer dizer que a moda ainda é não usar drogas. Que bom, tá? A mediana, o que ela significa? Bem, temos 97. Metade de 97 é, se fosse 98 dividido por 2 dava 49, né? Então metade de 97 vai dar 48,5. Vamos printar essa tela para a gente poder escrever as outras coisas lá. Printar a tela. Isso. Então, no caso aqui, ó, qual o valor da moda? Moda é o que tem maior frequência, então o valor da moda é 0. O que ela nos informa? A moda é não usar drogas. Essa é a moda. Depois é 0 e a moda é não usar drogas. Depois a mediana. Bem, a mediana tem que trabalhar em cima do elemento mediano. A mediana, ela vai ser o índice do elemento mediano. É o x índice 97 dividido por 2. Então, quando a gente pega isso daí, calculadora, 97 dividido por 2, dá 48,5, tá? Porque o número de dados é ímpar, eu tenho um elemento central, tá? 48,5. Ou seja, né, eu precisaria de ver o 48 e o 49. Até aqui eu tenho 47, quer dizer que o 48 e o 49 estão aqui, né? Porque aqui eu tenho do
x índice 1 até o x índice 47. Aqui vai do x índice 48 até o x índice 76, tá? 7 e 9 dá 6, vai 1, 6 e 1, 7, x76. Então, esse aqui pra gente é o x 48,5. Bem, uma vez ou seja, metade dos adolescentes entrevistados usou drogas uma vez ou menos, a outra metade usou uma vez ou mais, tá? Uma vez ou mais. Esse é o significado e o valor, no caso, é da mediana. Agora vamos para a média. De novo, vamos printar a tela mais uma vez. Isso. Para encontrar aqui, como os dados não estão em tabela com intervalo de classe, esse valor é o XI, esse valor é o FI. A gente precisa do XI vezes o FI. 0 vezes 47 é 0. 1 vezes 29 é o próprio. 2 vezes 13 é 26. E 3 vezes 8 é 24. Quando a gente somar aqui, 6 e 4 dá 10, mais 1, 19. Vai 1. 6 e 1, 7. 79. Então, o que vai ser a média aí pra gente? Somatório de XI vezes FI, 79, dividido por 97. 79 dividido por 97, quase 7,9, né? Vamos ver aqui, calculadora. 79 dividido por 97, 0,81. 79 por 87. Então, a média, em média, 81. Calculadora. Isso, era 8144. Determina a média. A média é 0,81. Quer dizer que, em média, os adolescentes usam drogas 0,81 vezes. Tá? Lógico que não existe esse número, né? O número de dizer ou você usa ou você não usa. Então, aquele negócio usei só a metade, né? Não tem esse negócio, usou. Não usou. Mas, em média, dá este valor, ok? A curva aqui, no caso, o menor valor é o da média. Então, de novo, né, ela está assimétrica, com a simetria do lado esquerdo, para quem olha de frente para ela, tá? A simetria do lado esquerdo. Não, nesse caso aqui vai ser o contrário, né? Vai ser do lado direito. A simetria do lado direito, porque a média é o menor, a moda é o menor de todos.
A moda é o menor de todos, tá? A moda é o menor de todos. Então ela tem aí uma simetria à direita, ok? E aí são os dados. Podem fazer trabalhos semelhantes, né, de verificar como é que está o uso e abuso de drogas entre a população indígena, tanto daqueles afastados que vivem isolados, quanto para aqueles que moram na cidade. Pode. Eu acredito que para os que moram na cidade seja mais fácil, não sei. Talvez a dificuldade seja a mesma, tá? E tem outra desvantagem, né? Vai tendo o cruzamento, né? A miscigenação, e aí a pessoa já não se autodeclara mais indígena, né? Então, eu não sou índio não, né? E aí já começa a ter uma desculturação, né? É a perda da cultura, é a perda do idioma, é a perda dos costumes, e a partir desse momento aí a cultura morre, né? A cultura morre a partir do momento que o indivíduo deixa de querer fazer parte daquele grupo, né? Em termos de taxa de renovação, estava vendo, população indígena nasce em média 2,4 filhos, né? Por mulher. Para você ter a renovação da população, você precisa de ter no mínimo 2,1, né? 2 porque um casal que faz uma criança, então cada casal, para ser substituído, os dois tem que ter 2 crianças, e tem criança que não chega na idade adulta, então esse 0,1 por conta das crianças que não chegam na idade adulta e que morrem antes de procriar, né? Ou de transmitir seu gene para a próxima geração. Então, nesse caso, a população indígena, a princípio, vai se renovando. Não sei questão da cultura, mas trabalho, né, que a FUNAI tem que estar fazendo, a população brasileira como um todo, né? A gente fala sendo da FUNAI porque, enfim, a gente lembra aí que são os principais responsáveis até pelo contato, né, com o índio, mas a responsabilidade é de todo mundo, né, de toda a população brasileira. Se a gente quer que a nossa cultura permaneça, todo mundo tem que brigar por ela, né, defender com unhas e dentes mesmo as diversas situações que se tem, aí condições. Tem mais alguns ainda. Maiores exportadores de carne suína, olha lá, 1.000 toneladas em 2001. Então, exportador é União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, China, outros. Total de 3.543 milhões de toneladas em 2001. Tá? O Brasil estava lá atrás, 2001 para cá, deu uma melhorada, eu tenho certeza. Tá? Mas eu não consegui um dado mais novo, não. E, bem, tabela é identificada como dados agrupados ou não agrupados. O que vocês acham? Esses dados estão agrupados ou não estão agrupados? Dizer que eles estão agrupados é dizer que eles estão numa tabela, tá? Então, no caso, ele está na tabela. Letra B, utilize as medidas de tendência central para descrever os dados. Ok? Tá fácil também, né? Medida de tendência central, eu quero saber a média, a moda e a mediana. Vamos printar a tela, para a gente poder rabiscar aí um pouquinho. Então, neste caso, usa as medidas de tendência central. Bem, se eu quero saber qual é
a média, vai ser o somatório de FI, está aqui, ó, 3.543 dividido pelo número de observações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 6. Isso. Aí isso aqui vai dar para a gente quanto? 30 por 6 dá 5, sobra 5, disso 4, 54 por 6 dá 9. Dá 0, desço 3. Acrescenta aqui um 0. 5. Eu acho que é esse aqui. Vou ver se fiz conta certa. Temos 3.543 dividido por 6. 590 e meio, tá? Então, estão aí os valores. O valor da média, né? 590 e meio. Aí, a gente pode estar preocupado também de saber quem é a moda. Tem algum número que se repetiu aqui? Ó, nenhum. Então, o grupo de dados é amodal. Então, moda. A gente pode colocar também conjunto vazio, tá? Lembra do vazio, que é uma bolinha assim? Vou escrever amodal. Vou escrever também a moda não existe. Tanto faz. Ok? E depois a gente tem que escrever a mediana, já que são medidas de tendência central, medida de centralização, medida de posição, escrever a mediana. Para escrever a mediana, a gente tem que colocar os dados em ordem crescente. Então, menor de todos aqui é o 110. Depois do 110, o 265. Depois desse, o 539. Depois desse, o 699. Depois dele, o 710. Depois, 1220. O número de dados é par. Se eu passar uma linha aqui, ó, divide o grupo de dados ao meio, 3 antes, 3 depois. Então, a minha mediana vai ser a média aritmética desses dois números. Mediana vai ser igual a 539 mais 699 dividido, no caso aqui, por 2. A gente vai na calculadora. $539 mais 699 dá 1.238 dividido por 2. Eu fiz foi somar. Menos 2. Isso. 1.238 dividido por 2. Deu 619.
Então, a mediana é isso dali. Então, assim, em média, são transportados 590,5 milhões de toneladas de carne suína são produzidos, e a mediana é esse valor. Isso quer dizer que metade dos exportadores exporta acima de 619 milhões de toneladas, a outra metade exporta abaixo de 619 milhões de toneladas. Ok? Essa é a interpretação. Vamos aqui mais um. Os dados a seguir são referentes a uma amostra de diâmetros de coração de adultos normais, em milímetros, medidas em radiografias 36 por 43 centímetros. Tá? Determina a média, a moda e a mediana. Esse aqui, se eu não me engano, coloquei pra gente aí já no Calc ou no Excel. Acho que foi aqui no Calc. 3,34, não foi no Calc não. Tá 146. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Esse daqui. 146. Os dados já estão aqui no Excel para a gente poder trabalhar com ele. Mas vamos fazer o print aqui da tela. Isso. Tá aí o print da tela. E aí nós temos nossa planilha aí do Excel. Tá? Peguei os dados que estavam aqui e transferi aqui para a planilha para a gente. Isso. Esses dados aqui, a gente dá aqui uma selecionada com eles. Dá no caso aqui um Ctrl C, e aqui na frente mesmo, aqui a gente põe aí um botão direito, vem nesse aqui que é de transpor, certo? Então estão aí os dados aí pra gente, tá aqui um ESC, saímos aí deles, tá? A gente pode pegar aqui, colocar, pedir um conte número, né? Conte número. Conte num. Isso. Aí contar daqui até aqui. Eu podia ter posto em outro lugar, mas tem nada não. Fecha lá. Dá o Enter. Sim, são 15 dados. Ok? Tirar aí daqui. Aqui um Ctrl X. Vou colocar para cá. Ctrl V. Então a gente tem 15 números aí. Certo? Bem, o que a gente pode fazer com eles aqui é colocar agora em ordem. Pode colocar em ordem, classifica aqui, ou vem em dados e pede para classificar aqui, pôr em ordem. Qualquer um dos dois lugares. Classificar. Opa! Cancela esse negócio aí. Porque ele pegou isso tudo.
Continuar com a seleção atual. Colunas. Ok. Isso. Então aqui, ó, já foram colocados em ordem. Repare que antes o primeiro número 46, o 125, aí o 46, o 146 e o 125 já estão lá no lugar deles, tá? Então neste caso aqui, o que a gente quer? Bem, já está em ordem, eu quero a média aritmética. Eu não pedi as outras médias, vou pedir agora aqui. Eu quero a média geométrica, eu quero a média harmônica, queremos também a mediana, vamos para a mediana moda, e queremos também a mediana, tá? Então, o que vai ser a média para a gente aqui? Ela está recebendo o valor de média. Média de onde? Daqui até aqui. Fecho lá o parênteses. Então, média desses valores aqui, 131,06666, arredondou aqui 67. E a média geométrica, dá um igual aqui, média a média geométrica aqui, ó. Média geométrica. Também referente a esse grupo de dados. Fecho aqui o parênteses. Dou Enter. Tá ali a média geométrica. Média harmônica. Recebe o valor aqui da média do acento. Média harmônica. 2 cliques aqui com o botão esquerdo do mouse. Seleciona aqui de onde a gente quer. Fecha o parêntese. Dá um Enter. Então tá lá. A média aritmética, a média geométrica, a média harmônica, tá? Queremos também a moda. A moda vai ser o modo multi, um só modo, daqui para cá, fecho parênteses, dou Enter. Tá? Então aqui o 114 apareceu 1, 2, 3 vezes, 125 2, 130 2, 169 2, quer dizer, a moda aqui é o 114, tá? E depois a mediana, para encontrar a mediana aqui, igual, a gente põe aí med, ela retornará a mediana do grupo de dados. Junta aqui, dá o Enter, tá lá, a mediana é 130. Repare que aqui a gente tinha contado 15, né? Então, já que tinha contado 15, só pegar esse negócio aqui e copiar todo aqui pro lado. Cortar. Isso. Vamos jogar esse troço aqui todo pro lado. Aí se a gente quiser contar aqui, eram 15, né? Então é o primeiro, segundo. Aí depois que a gente fez isso, seleciona os dois, vem aqui, arrasta até aqui na frente, tá? Tem 15. Bem, se tem 15, se eu tiver aqui, ó, no 8, eu tenho 7 antes e 7 depois, tá? Então
até aqui no 8, ó, tem de 1 até 7, aí 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o elemento número 8 é o meu elemento mediano, ó, 130. Está aqui o valor do 130. Tá? Neste outro exemplo, tá lá, ó, em um aras verificou-se a taxa de protombina no plasma de cavalos. Com base nos resultados apresentados a seguir, veja o que ele sugere em relação à taxa de protombina. Calcule e interprete as seguintes medidas: média, moda e mediana. Bem, aqui eu estou com uma tabela com intervalos de classe, tá? Para a tabela com intervalo de classe não é feito cálculo de média, tá? Mediana, moda. Mas nós vamos usar lá para poder fazer os cálculos mais rápido do que a gente faz na mão. Eu, se eu não me engano, já coloquei esses dados aí também na tabela de Excel. Essa própria tabela de Excel que estava ali, estavam aqui os dados da protombina. Ó, protombina, frequência. Aí a gente tem aqui o ponto médio. Então, a tabela não era mutuamente excludente, né? A gente pode colocar aqui, ó, 26, 36, 46, não, vou fazer o contrário. Deixa o 25, deixa eu voltar. Vamos colocar aqui o 25. 25, 35, 45, 55, 65, 75. Isso. E aí a gente pega o ponto médio. Tinha começado aqui no 16. Pega aqui para 15. Isso. Aqui é um ajuste aí nos dados. Tá? A gente pegando então aqui, ó, 16 mais 25 dá 41. Isso? 41. 41 dividido por 2 dá 20,5. 20,5. Eu estava querendo evitar esse 20,5 aí, mas tem como não. Vamos lá. 20,5. Nesse outro aqui, 36 com 26 com 35 dá 61. Dividido por 2 dá 30,5. Ok? Então a amplitude aqui no caso está sendo 9, né? 16 para 25 é 9. Aqui é 9. E ele está indo de 10 em 10. Ó. Tá? É por isso que eu queria fazer aquele ajuste ali, mas achei melhor não. Então, está indo de 9 em 9. Aqui a amplitude é 9, mas aqui está indo de 10 em 10. Então aqui o próximo vai ser 40,5. O próximo vai ser 50,5. Esse aqui é 60,5. 60,5. Esse aqui no caso 50,5. Esse aqui no caso
70,5. Esse outro aqui, 80,5. Certo? Bem, a gente precisa, né? Esse daqui então é a coluna do XI. Esse daqui é a coluna do FI. A gente precisa de uma coluna do XI vezes FI. Coluna do XI vezes FI está fácil. Põe aqui igual ao XI vezes, que é o asterisco, o FI. Dá um Enter. É só copiar e colar, né? Ou seja, arrasta aqui. Já temos todos os valores. Vem aqui volta aqui em iniciar, clica aqui, já tem também a soma dessa coluna toda. Aí a gente pode chegar a escrever aqui na frente, média dividido aqui ó, pelo somatório de FI. Ainda não coloquei não, mas já vamos clicar na casinha, ó, deu erro, divisão por zero. Mas na hora que a gente selecionar aqui e mandar somar, automaticamente já veio ali, ó. A média então ficou em 35,5, tá? Média aritmética simples. Do mesmo jeito, a gente pode fazer o cálculo da moda. O cálculo da moda, o que a gente tem? Fórmula do Kisuber, tá? Eu tenho que saber qual é a classe modal. Bem, classe modal que é a maior frequência, a primeira classe. Limite inferior dela é 16. 16 mais delta 1, frequência da classe modal menos a frequência da classe que vem antes. Então eu vou abrir aqui um parênteses. Classe modal é 22 dividido por, vou abrir parênteses de novo, oh, Jesus, 22 novamente, que é o delta 1, mais o delta 2. Delta 2 é a frequência da classe modal menos a frequência da classe que vem depois. 22 menos 10 vai dar 12. Fecho parênteses. Fecho parênteses. Isso. Vezes, aí é o asterisco, a amplitude de classe. A amplitude de classe aqui, ó, é 9. Vezes 9. Dá um Enter. Então tá ali a moda. 21,82353. Tá? E do mesmo jeito que a gente fez isso, a gente pode também calcular a mediana. Quem que vai ser a mediana? Bem, usamos lá a fórmula da mediana. Qual é a classe mediana? A classe mediana é aquela que possui o elemento do meio. Se eu chamar aqui então de Fzão I, aqui eu fico com 22. Aqui eu fico com, recebe esse, mais esse aqui da diagonal. Dou Enter, depois é só copiar. Ou seja, arrasto aqui até embaixo. Aqui o último é 50. Tá? Onde é que está o elemento número 25? Ah, ele está nessa classe aqui, ó. Então essa classe aqui é a classe mediana. Porque até aqui eu tenho 22. O 23, o 24, o 25, o 26 até o 32 vão estar na segunda classe. Essa aqui então é a classe mediana. Como ela é a classe mediana, ela vai estar recebendo o valor de limite inferior da classe mediana. Olha lá, 26 mais somatório de FI dividido por 2. Eu vou abrir um parênteses, que tem um negócio lá, né? O somatório de FI, vou abrir outro parênteses, que é o numerador. Somatório de FI dividido por 2
menos a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana, o FANT, fecha parênteses, dividido por FI, que é esse daqui, fecha parênteses, vezes a amplitude de classe, que no caso é 9. Então entro, está ali a moda média mediana, tudo direitinho, bonitinho. Com 2 casas depois da vírgula, deixar uma casa só também poderia, tá certo? Então a gente pode fazer os dados, os cálculos, né, todos à mão, como a gente estava fazendo. A gente pode fazer utilizando as fórmulas que já estão embutidas no próprio Excel ou no Calc, tá? Que é do LibreOffice. A gente também pode estar fazendo os cálculos, inserindo a gente mesmo a fórmula que a gente quiser, tá? O importante é que a gente faça os cálculos, que a gente chegue nos resultados que a gente quer. Claro, né, que aqui eu estou te dando bancos de dados, né, fictícios e de tamanho pequeno. Tá? Vocês vão estar trabalhando aí com páginas que, né, vão ter aí, sei lá, 300 mil linhas, 400 mil linhas, e cada linha vai ter lá uma grande quantidade de informações. Então, vantagem, né, ou desvantagem, sei lá, da média, da mediana, é que ela se refere apenas a uma variável, tá? Mais para frente a gente vai estar vendo a correlação. O desvio padrão a gente já começa a querer comparar 2 variáveis diferentes, mas em cima de média, modo mediana, a gente só faz estudo para apenas de uma variável. A gente não vê correlação, regressão, não vê causa e efeito, não vê nada disso, tá? Mas é profundamente importante também estudar uma variável única, né? Ou fazer a análise univariada, tá? Depois, durante esse curso ainda, a gente vai fazer uma análise bivariada, lá pela aula 9 e aula 10, tá bom? Por hoje é isso. Eu tinha preparado aqui, se eu não me engano, mais 2 slides ainda, tá ok? Mas o que vai acontecer? Eles ficam aí para vocês como exercícios, tá? Para vocês estarem fazendo aí no final da aula. Aqui tem um quadro, né, com hipertensão arterial. Eu não sei qual é a prevalência de hipertensão arterial na população indígena. Desconheço aí as doenças pré-existentes, alguma coisa assim, mas quem tiver por acaso trabalhando na parte aí, né, do cuidado da saúde da população indígena, tem todas as informações e é interessante que elas venham a ser monitoradas sempre, tá? Para não ter aí num gravame, né, digamos assim, tá? Aqui foi do plasma do cavalo, tá? E aqui um problema de absenteísmo, né, afastamento aqui no caso por motivo de saúde, tá? Acredito que nessa época de Covid, todos os setores, né, de todos os lugares tiveram afastamentos, acredito que na FUNAI também, tá? Então coloquei esse exemplo aqui exatamente, né, como de uma prefeitura, mas poderia ser também da FUNAI. E quem administra é interessante que saiba, né, saber o número de dias que os funcionários ficaram afastados. Certo? E é isso. Até a próxima aula, então.